vamos passear um pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus é o foco principal de todo o culto. Quando nós oramos, quando nós cantamos, nós estamos falando com Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus está falando profundamente no nosso coração. Nós temos uma palavra breve, uma palavra sucinta, não demandará muito tempo. E uma primeira coisa que eu não tenho muito recurso para isso, não tenho muita retórica para isso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente no seu coração. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos falar essa noite sobre mais uma derrota de Satanás e os seus anjos caídos. Eu espero que você não tenha medo desse cidadão, que é um cidadão que foi descredenciado. É o diabo. Aleluia. Nós vamos falar dele, mas toda honra e toda glória é o nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é importante na nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versos sorteados aqui. Vamos informando para os irmãos acompanharem aqui a leitura desse texto, falando justamente sobre o tema do culto dessa noite. E Deus é responsável por tudo na nossa vida. Capítulo 4, a partir do verso 39 a 41 primeiro. Para que todos encontrem, para ter acompanhamento desses versos da palavra de Deus. E diz assim, 4:39. Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lado: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda e até o vento e as ondas o obedecem? Verso 1 do capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Verso de número 7, do capítulo 5. E gritou o homem dominado pelo espírito mau: Jesus, filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. Agora nós vamos lá para o verso de número 18, do capítulo 5. Diz assim: quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu insistentemente: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso com a sua vida. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós suplicamos pela sua graça e misericórdia, que sobre nós esteja a sua mão estendida. Ó Deus, estenda sobre nós as revelações do alto céu. Esteja sobre nós, ó Deus, a unção dos lábios que falam, a unção dos ouvidos que ouvem a sua palavra, e ser exaltado o seu nome, ser adorado, ser bendito o seu nome, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. Venha, ó Deus, o Espírito Santo passear no meio dessa congregação e direciona, Deus, a sua palavra, que não seja a nossa influência, que não seja, Deus, o nosso ponto de vista, mas sobretudo que seja o passear, a liberdade do Espírito Santo em falar, em operar, em edificar a vida do seu povo. A sua palavra é verdade, ó Deus, e precisamos de ver dessa verdade. Opera e fala no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podem estar sentados nessa hora. Meus irmãos, a palavra de Deus nós costumamos repetidamente falar que a palavra de Deus é
Deus ela é sem muito rebuscar, a palavra de Deus ela é direta, ela é impactante na nossa vida. Às vezes nós é que dificultamos um pouco. Nós dificultamos. Às vezes quando eu começo a influenciar sobre aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está operando, a coisa fica complexa demais. Vai tomando uma complexidade que dá um nó na nossa cabeça. Existem certas pessoas que às vezes começam a ouvir uma coisa tão simples, mas eu começo a trazer um certo rebuliço daquilo que é simples de Deus. E as pessoas falam, essa coisa de Deus é muito difícil. É muito difícil porque eu não consegui absorver isso que foi transmitido. Aquilo que foi transmitido eu não consegui absorver. Nós precisamos viver a simplicidade de Deus, porque Jesus é muito simples. O Espírito Santo é uma pessoa muito simples. Deus ele é simples. Como você também é uma pessoa simples. E tenho certeza que Deus ele quer, ele vai, e ele pode falar ao seu coração dentro dessa simplicidade. O texto da palavra de Deus, expositivamente falando, a Bíblia nos fala que Jesus ele estava em uma região do Mar da Galileia. Na verdade era um lago. Ele tinha uma extremidade pequena de aproximadamente 22 metros por quilômetros de comprimento, por 14, 13 quilômetros era a sua largura. Então era um lago, na verdade, não era um mar. Mas ele é intitulado aqui como o Mar da Galileia, ou o Mar de Genezaré, ou de Tiberias. Algumas pessoas elas falam mar ou lago, nós não vamos nos ater a isso. Mas ele estava nessa região. E junto à praia desse lago, a Bíblia fala que Jesus ensinava. E um dos ensinamentos maravilhosos de Jesus nessa região foi o ensinamento sobre a semente. E ele falou muito sobre a semente, sobre o teor da semente, o código genético que há dentro de uma semente que é a palavra de Deus. E essa semente muitas vezes ela cai ao pé do caminho, ela é semeada ao pé do caminho, uma parte cai ao pé do caminho, outra parte cai entre pedregais, outra parte cai entre espinhos e outra parte cai em boa terra. E a Bíblia, Jesus nesse ensinamento, ele expressa o efeito da semente em cada um desses terrenos. É justamente essa palavra que tem um código genético intrínseco nela, que se chama eternidade de Deus. A palavra de Deus ela traz um código genético, e quando essa palavra é semeada na terra que é o seu coração, de acordo com aquilo que você externa para Deus, vai produzir segundo o que você é para Deus. Se você é uma pessoa que tem a palavra de Deus à margem da sua vida, o tempo vai ser pouco, vai ser curto, o estalar de dedo, e a palavra de Deus ela vai ser levada embora. Aquele que tenha o seu coração como um espinheiro, preocupado com coisas dessa vida, também a palavra de Deus ela cai ali. Mas o tempo de duração também será curto, porque a inclinação de alguns corações é para as coisas dessa vida, e a palavra ela fica neutralizada também. Ou que tem o seu coração como pedregais, a palavra de Deus ela cai ali e também a duração será passageira ou transitória, porque as pedras ela fala da dureza do coração do homem. As pedras falam aquilo que não deixa a palavra se aprofundar na sua vida, e o tempo também será curto. Mas existem corações, existem vidas que elas são como boa terra, elas são como terra preparada, terra sedenta, ela é como uma terra bem trabalhada, bem adubada. Existem pessoas assim, e queira Deus que todos nós que estamos aqui sejamos vistos por Deus, pelo Espírito Santo, como essa boa terra, amém? Para que essa palavra, com simplicidade, ela seja semeada no seu coração, ela venha produzir, ela venha prosperar, porque Deus tem isso para a vida do homem. A palavra, ela é dada, ela é entregue, ela é semeada a todo o coração, a toda a humanidade. A palavra, a mesma palavra é dada a todos nós. Só que o que fazemos com ela é um particular nosso. É um particular. Alguns usam a palavra nesse campo, outros naquele campo, outros jogam fora, outros dispensa. Mas o intuito da palavra na vida do homem é para que o homem produza muitos frutos. Louvado seja Deus. Jesus estava junto do mar e ele ensinava, e um dos ensinamentos era sobre essa palavra. Ele ensinava, ele consolidava o seu ensino. Jesus curava, Jesus transformava, libertava muitas pessoas.
E a Bíblia nos fala que ao entardecer, já na tardezinha daquele dia, Jesus ele dá uma ordenança aos seus discípulos, dizendo o seguinte: vamos atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia. Região leste do Mar da Galileia era a região de Gerasa. Era uma região onde moravam não-judeus, onde habitavam os habitantes de Gerasa, ou os gadarenos. Eles habitavam ali e não era território de judeus. E Jesus ele entra no barco, e à tardezinha, com certeza que à noite eles navegaram, e a Bíblia nos fala que um temporal se levantou no mar, um temporal de vento, e as ondas do mar eram impetuosas. E os discípulos eles se apavoram durante aquele temporal, porque Jesus ele dormia sobre uma almofada, a Bíblia diz isso. Ele estava dentro do barco, mesmo da embarcação, e Jesus dormia calmamente. E os discípulos acordam Jesus e falam: mestre, não se dá que nós pereçamos, que nós morramos nessa viagem. E Jesus então se levanta, e a Bíblia fala, o texto que nós lemos aqui, Jesus olha para o vento e para o mar e fala: vento, aquieta-te, fique quieto. Mar, acalma-te. E tudo acalmou. Tudo acalmou. E os discípulos ficaram maravilhados com aquilo. Os discípulos começaram a cotovelar um no outro e dizer: quem é esse homem? Que até o vento e as ondas, ele manda e eles obedecem. Meus irmãos, mas esse fato aconteceu aqui e nos traz aqui uma informação maravilhosa. Que Jesus estava fazendo aquilo não era para uma mera aparição. Ele não estava fazendo aquilo para uma autopromoção. Ele não estava fazendo aquilo para que as pessoas olhassem para ele, os discípulos olhassem e falassem: esse é o cara que está conosco. Era isso. Jesus ele faz aquilo mostrando que ele estava ali lutando ainda contra a força da natureza. Ele estava ali lutando contra o temporal, contra o mau tempo, por causa de um homem. Por causa de um homem que ninguém queria nada com ele. Por causa de um homem que estava lá, enganado. Um homem que estava enclausurado, preso, acorrentado nas garras de Satanás. Jesus ele vence a natureza. Jesus vence o mau tempo para transmitir uma alma. Ela tem muita valia para o reino de Deus. Um homem tem muita valia, ainda que um homem que não valha nada diante da sociedade, um homem que não tenha nada para se agregar socialmente falando, um homem que não tenha grandes expressões sociais, mas diante de Deus esse homem é importante. Jesus estava vendo aquele demoniado que estava lá no cemitério. Jesus estava preocupado com aquele homem que estava lá. Não é a tempestade, não é o mau tempo que vai me interromper de chegar até lá e libertar aquele homem das garras de Satanás. Meus queridos, esse texto aqui, ele nos chama muita atenção. Ele toca o nosso coração, porque o trabalho de missão é justamente isso. O trabalho de missão é a responsabilidade de Deus. Deus ele é responsável. Às vezes nós estamos empenhados em um trabalho de missão e nós começamos a ver as dificuldades, as intempéries. Nós começamos a ver o mau tempo. Nós começamos a ver as resistências, as barreiras que são muito altas. Nós começamos a perceber o vento contrário. Nós começamos a perceber as ondas do mar desse mundo que vem para impedir aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas o que Jesus estava mostrando aqui para os discípulos, ele mostra para nós, como igreja missionária, é que, a despeito do mau tempo, Deus é responsável por essa obra. Deus ele está à frente dessa obra. E não é o mau tempo, não são as resistências, não serão as intempéries naturais, não vai ser as maledicências, não vai ser aquele que puxa contra, não é o partido contrário que vai desanimar o coração dessa igreja. Mas nós sabemos de uma coisa: existem pessoas que possivelmente não valem nada para esse mundo, não valem nada para a sociedade. Os meninos saem à rua à noite e eles deparam com situações deploráveis. Eles deparam-se com homens que ninguém quer ver. Eles deparam-se com mulheres que ninguém quer olhar para a cara delas. Eles deparam com situações, com moradias que nenhum de nós deseja que suba ao nosso coração, sequer imaginar você deitado num cobertor imundo daquele, sentindo aquele mau cheiro de uma semana sem banho.
Meus irmãos, quando esses rapazes saem na rua, eles saem, sabem de uma coisa: nós estamos aqui porque Deus se importa com o homem, a sociedade não quer nada a ver. Deus é responsável. Nós, na verdade, somos colaboradores dessa obra. E o Senhor, Ele nos mostra uma coisa: eu desejo operar transformação na vida daquele que ninguém dá nada por ele. Isso é a realização da obra de Deus. Porque Deus fazer alguma coisa com uma pessoa que está tudo em ordem, tudo sob controle, tudo dentro dos seus esquadros, não há dificuldade nenhuma, não há glória, não há honra nenhuma. Mas Deus, quando opera no impossível, o mundo se cala, o Satanás se cala, o diabo, o inferno se cala, porque nós sabemos uma coisa: só Deus podia ter feito isso. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós estávamos conversando com o pastor, conversando com o irmão a respeito de situações que a igreja precisa de sinais. E a Bíblia fala que se não houver sinais, milagres, o povo se corrompe. A igreja precisa de sinais. E às vezes nós nos acomodamos com boa vida, nós nos acomodamos com estabilidade, nós nos acomodamos com zona de conforto. É uma coisa, é prazeroso, é gostoso. Estabilidade, zona de conforto, é uma coisa que está correndo tudo certinho, tudo redondinho, tá bom, você está empregado, a sua saúde está boa, o seu carro não dá problema, você tem pedido no sinistro, no acidente, está tudo certinho. Aí você vai levando a vida numa igualdade, numa mesmice, não há nada diferente. Indiscretamente, com uma sutileza muito grande, você passa a perceber que essa pessoa, Deus, é irrelevante na sua vida. É relevante, porque está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo em ordem na sua vida. Então você vai levando a vida. E glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Jesus, maravilhoso. Mas não passa disso, não passa desse teto. Porque está tudo sob controle. Mas quando o Senhor, Ele tira a nossa vida da zona de conforto, nos coloca nessas adversidades, aí nós começamos a perceber uma coisa: meu Deus, eu dependo de Ti. E em cada ponto que Deus opera na nossa vida, nós percebemos uma coisa: o poder de Deus, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo. E a igreja precisa de milagres. A igreja precisa de milagres. Só que o Senhor, Ele quer contar, ou Ele quer escolher um de nós para operar o milagre através de nós. Mas quem se acredita nisso? Ninguém levanta a mão. Eu não quero. Eu quero o efeito milagre, mas eu não quero ser o candidato para que Deus opere o milagre em mim. Eu quero ver Deus curar o enfermo de câncer, mas eu não quero câncer na minha casa. Eu quero ver Deus abrir porta de emprego, mas eu não quero esse emprego na minha casa. Eu quero ver Deus curar o aleijado, mas eu não quero aleijado na minha casa. Não é verdade? Nós queremos isso, mas Deus, Ele precisa de tranquilidade. Deus precisa de tranquilidade. Deus precisa chamar alguém para operar o milagre na vida dele. E esse homem aqui, esse endemoniado, era exatamente o candidato que Deus queria operar na vida dele. Jesus ia operar na vida dele para que aquele sinal fosse notório em toda a região. E a igreja, às vezes, nós precisamos ser movidos e trabalhados, entalhados, preparados para essa realidade. Eu quero milagre, mas na minha casa não. Eu quero ver a glória de Deus, mas na minha vida não. Isso é difícil. Isso é difícil. Para Deus operar um milagre, eu vou estar desprotegido em alguma área. Eu não quero isso. Mas Deus, Ele quer operar sobre a vida da igreja. Esse homem endemoniado, Jesus, ele viaja, ele atravessa aquele temporal, ele aquieta o vento, ele acalma as ondas do mar. E a Bíblia nos fala dele chegando na região de Gerasa. Assim que ele chega, ele desembarca com seus discípulos e sai um homem do meio do sepulcro, porque ele morava no cemitério. E a Bíblia nos relata que esse homem era possuído por 6.000 demônios. O nome dele, inclusive, era multidão, ou legião, era o nome que ele proferiu diante de Jesus. E curiosamente, não sei por que Deus permite isso, algumas curiosidades, mas esse texto aqui foi o episódio mais longo de Jesus em uma expulsão demoníaca. Foi esse episódio mais longo. Em todos os episódios anteriores, Jesus ele com a mera palavra, cala-te, sai dele. A pessoa caía em terra
e ele era liberto daquela possessão maligna. Em vários pontos, Jesus ele com mera palavra pronto. Mas aqui nós percebemos que foi um diálogo mais duradouro. Jesus com aquela entidade maligna. Mas por que isso? Mas por quê? Que Jesus ele deixou aquele demônio falar? Por que Jesus deixou o demônio manifestar um querer? Eu quero sair daqui para ali, Jesus permite e tudo mais. Meus irmãos, novamente mostrando missão. Mostrando missão. O trabalho de missionário é um trabalho de paciência e de resistência. O trabalho missionário não é instaladeiro. O trabalho de missão não é uma coisa simplesmente o menino sai na rua e tal, e distribui pão e panfleto e ora por esse e aquele, e amanhã está todo mundo convertido dentro das igrejas. Não é assim. O trabalho de missão é um trabalho duro. O trabalho de missão não é uma coisa de você emparear com uma mulher, uma prostituta e transmitir para ela o amor de Deus, e amanhã ela já é uma senhora correta, toda dentro do fato. E você conversar com um drogado, amanhã ele já está dando glória a Deus. Não é isso. Se você pensa isso é uma utopia, isso é uma imaginação. O trabalho de missão é um trabalho lento, duradouro, mas muito eficaz. E Jesus ele tem um diálogo mais duradouro com essa entidade maligna, mostrando justamente isso. Era uma legião, não era um demôniozinho qualquer picareta, mas era 6.000 demônios. E o trabalho de missão é justamente isso. É quando você sabe que uma coisa é uma batalha, é uma guerra. E eu não posso desanimar no meio do caminho. Eu sei que eu vou persistir. Eu sei que eu vou suar. Eu sei que eu vou chorar. Eu sei que eu vou ter que sair correndo muitas vezes. Eu sei que eu vou chegar num grupo de pessoas e que vai haver uma afronta ali, que já aconteceu, rapaziada, na rua, de chegar e o demônio se manifestar e começar a querer alvoroçar a coisa. Então o trabalho de missão não é aquele negócio de estar lá dentro, de bate pronto. É um trabalho lento, é duradouro, mas eficaz, porque o poder de Deus ele impera sobre todas as coisas. E Deus é responsável por nós, amém? Deus ele é responsável. E Jesus ele começa a dialogar. Qual é o seu nome? Legião do nome. E ele fala para Jesus: não nos mande para fora dessa região. Os porcos ali, os irmãos podem ver depois do texto, havia alguns porcos, e o demônio sai, e ele entra naquela manada de porcos, se precipitou e morreu afogado. E Jesus operando a libertação sobre aquele homem. E uma coisa que nos chama a atenção também, que aquele homem, enquanto endemoniado, estava tudo certo. Ele estava no sepulcro, longe da sociedade, abaixo da sociedade, está tudo certo, o Senhor não está lá. Não tem nenhuma serventia para nós, estava tudo certo. Toda a cidade Gerasa estava envolvida na criação de porcos, tinha os seus afazeres, e aquele homem sofrendo. Mas quando Jesus entra na história e liberta aquele homem, alvoroçou toda a cidade. Então essa gama de pessoas que está por aí afora sofrendo, esse monte de pessoas, de jovens, de mulheres, de crianças, de senhor, de senhora, que está pela rua jogado, está tudo certo para a sociedade. Está tudo certo, eles estão lá comendo lixo, então deixa eles lá. Às vezes eu deito na minha cama confortavelmente, mas o morador de rua está lá passando sede, fome, o sereno da noite, está tudo certo, deixa ele lá. Mas quando Jesus entra na história e liberta aquele homem, aconteceu um alvoroço terrível. Um alvoroço terrível. Tudo se transformou. A poeira levantou. Meus irmãos, o mesmo quadro acontece. Quando a coisa está, cada um no seu quadrado, a coisa está indo, ninguém se preocupa com nada. A sociedade não preocupa. A força policial não preocupa. Os políticos não se preocupam. Quando Jesus entra na história e começa a transformar, aí começa a levantar um certo desconforto. As pessoas começam a ficar irritadas com isso. As pessoas começam a se aflorar os ânimos contra isso. E pode ter certeza de uma coisa: hoje nós estamos aqui, está tudo certo, a igreja certinha, dentro dos seus conformes, mas amanhã, em nome de Jesus, vai acontecer. Moradores de ruas, viciados, prostitutas e muitos outros vão entrar por essa porta e começar a ter sua vida transformada. Isso vai trazer um desconforto para o Pai. Isso vai trazer um alvoroço para o Pai. Porque o vizinho, ele vai se levantar contra
Mas o que está acontecendo? Por quê? O que ele está vendo? O prejuízo dos povos. Eles se preocupavam mais com os seus povos do que aquele homem que estava cativo de Satanás. Nós estamos tendo prejuízo. Vai acontecer justamente isso. E em nome de Jesus, nós queremos que isso aconteça. Amém? Queremos que aconteça. Porque o Senhor Jesus, ele veio para o doente, para o necessitado. A Bíblia nos fala que Jesus, ele veio para o doente. Jesus veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Essa é a proposta de Jesus. É de resgatar a vida do homem. E hoje nós vemos uma intolerância muito grande, intolerância religiosa, uma intolerância ideológica. As pessoas elas não estão suportando mais. As pessoas não se suportam, não se toleram mais. O estupim de cada uma das pessoas está curtindo. Eu não tolero, eu não suporto você, eu não gosto de você. O seu cheiro me incomoda, o seu cabelo me incomoda, o seu jeito de falar me incomoda, a sua cor me incomoda, o seu peso me incomoda, o seu jeito, tudo. Você já, só de existir, você já me incomoda. A intolerância está aflorada na terra das pessoas. Meus irmãos, a igreja hoje, ela tem tido uma missão. A igreja tem tido uma missão. A missão é o íntimo. A missão é ter uma consciência de que o trabalho não é escalar de Deus. O trabalho não é, ele não nasce pronto, ele vai se formando, ele vai se fazendo ao longo do tempo. Mas a tônica no nosso coração, na nossa mente precisa ser isso aqui, ó. Ele é responsável, amém? Ele é responsável por essa obra. Você não é o total responsável, você não é detentor da verdade absoluta, não. Mas você é uma peça fundamental para a realização da obra que Deus está e vai realizando na nossa vida, em nome de Jesus. Jesus então liberta aquele homem, opera a libertação maravilhosamente. Aquele homem, ele tem a sua vida transformada. 6.000 demônios saíram dele. Uma legião. A notícia, ela se espalha por toda a cidade. Todos ficam sabendo do acontecido, do fato, da narrativa, tudo. As pessoas, quando ficam sabendo daquilo, ficaram todos muito amedrontados com aquela situação e prejudicados também. Possivelmente o criador de porcos perdeu lá 10, 100, 200 porcos, eles se incomodam com aquilo e chegam perto de Jesus e falam o seguinte: ó, nós não queremos você mais. Saia dessa região. E pode se preparar com isso, viu? Pode se preparar. Quando Jesus opera um milagre no meio da igreja, a poeira se levanta, mas a unção do Espírito Santo ela desce sobre a nossa igreja. E isso acontece exatamente para testar a sua fé. Se você está balizado na responsabilidade de Deus ou no seu poderio velho. Isso acontece para você declarar a Deus: eu sou de obra ou não sou? Eu sou de revelação ou sou de razão? E quando isso acontece com Jesus, os homens chegam e falam: olha, bate em retirada daqui, porque nós não queremos mais o Senhor aqui. Não queremos o Senhor, não queremos os discípulos. E Jesus educadamente obedece. A Bíblia fala que Jesus ele vai entrando no barco no final dos versos que nós lemos. E com certeza esse fato deve ter acontecido na primeira parte da manhã. Jesus vai entrando no barco, e quando Jesus vai entrando no barco, quem aparece para ir com ele? O antigo endemoniado. Ele chega e ele fala: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Eu quero sair daqui dessa região, eu quero sair do meio desse povo, eu quero sair de onde eu sou militando, eu quero estar com o Senhor. É uma iniciativa de muitas pessoas. Tem muita gente que ela é beneficiada por Jesus, ela é liberta por Jesus, e uma coisa que sobe naturalmente ao coração é: agora eu não quero mais as meus antigos relacionamentos, meus princípios, eu não quero mais nem estar com meus parentes, eu não quero mais estar na sociedade que eu vivi, eu não quero mais estar no meio que eu vivi antes, eu quero agora estar com Jesus, eu quero sair da minha vida e eu quero ficar
Ele toma a iniciativa: Senhor, agora eu quero ficar com o Senhor, só com o Senhor. Mas uma coisa interessante que chama atenção aqui é que Jesus olha para aquele rapaz e fala assim: não, você não vem comigo, não. Você não vem comigo. Não é uma coisa assim, não é um antagonismo isso aqui. É uma coisa contrária, é uma contramão. Porque Jesus liberta aquele homem de 6.000 demônios. Jesus transforma aquele homem. E quando aquele homem vai com Jesus, ele fala: não, comigo você não vai, você vai ficar aí. Você vai voltar para sua casa, você vai voltar para o meio dos seus parentes, você vai voltar para Decápolis, a cidade das 10 cidades, a região das 10 cidades, e você vai ficar ali e vai anunciar o que Jesus, o que Deus fez na sua vida. Você vai anunciar o que Deus tem operado na sua vida, como Ele teve misericórdia de ti. De coisa, né? Qualquer um pensa o contrário. Rapaz, ideia, um monte de demônio, andava certamente até curvar com tanto demônio. Jesus liberta, era para ele seguir Jesus, era para ele sair dando testemunho de quem é Jesus. Jesus ele chegava na cidade e saía na frente: ó, esse homem aqui me libertou, me curou, me transformou da legião de demônios. Era para fazer isso, era um marketing perfeito para Jesus. E Jesus embarcou aquele rapaz e falou: não, você não tem conosco, não, volta, você vai falar do meu poder, da minha maravilha, é lá na sua casa, é junto dos seus companheiros, é no seu bairro, é na sua rua, é no seu trabalho. Você vai voltar e anunciar lá. Meus irmãos, esse é o trabalho de missão. Trabalho de missão. Jesus não te salvou, Ele não te resgatou para você ficar confinado entre quatro paredes. Jesus não te resgatou para você ser uma flanela que lustre os bancos da igreja. Jesus não te resgatou para você estar aqui como estatística social simplesmente. Jesus não chamou a sua vida para estar aqui simplesmente: eu sou daqui. Não é isso. Jesus, quando salva, quando resgata, quando transforma o homem, Ele dá ao homem também uma credencial de ser embaixador do reino eterno. Jesus, quando salva o homem, Ele condiciona o homem e diz para ele: agora vai e declara as maravilhas que Deus fez na sua vida. Como Ele teve misericórdia de você, como Ele tirou aquela opressão, aquela depressão, como Ele abriu porta de emprego, como Ele curou a sua enfermidade, como Ele resgatou a sua família. Não é para você ficar agora confinado aqui e tá bom, é só ir. Não é isso. Trabalho missionário é esse: vai, anuncia o que Jesus fez na sua vida. E tristemente, às vezes nós temos que declarar, não é para a alegria de nenhum de nós, mas é para o nosso despertamento. Tristemente, existem pessoas que têm tido benefícios inúmeros de Jesus na sua vida, na sua saúde, na sua casa, nas suas finanças, mas são pessoas completamente anônimas àquilo que Deus está fazendo. O que Deus fez na sua vida? Qual é o histórico que você tem do dia que Jesus encontrou com você? Qual é o histórico? Qual é o relato? Qual é o testemunho que você tem do que Deus operou naquele dia que você ia sendo ceifado, morto, literalmente morto, e Jesus entrou na história e te preservou? Qual é o histórico que você tem daquele diagnóstico médico que você recebeu, o chão saiu dos seus pés e Jesus mudou a história que você está aqui hoje? Qual é o histórico que você tem do dia que a sua família, o seu casamento estava desmoronando, não tinha mais solução, e Jesus entrou na história e transformou, e você está aqui hoje alegre, satisfeito, ao lado do seu amor? Qual é a história que você tem do dia que você não conseguia porta alguma de emprego, conseguia coisa nenhuma, e de repente uma oração foi feita por você e a porta se abriu? Qual é a história? E hoje, o que você tem feito com essa preciosidade que Jesus te deu? O que você tem feito? Isso é uma pergunta retórica. Não é para você responder, é para você meditar, é para você aguçar o seu pensamento, é para o seu coração pulsar e você entender: meu Deus, eu tenho feito tanto por mim, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito pela missão que o Senhor tem encarregado nas minhas mãos? Meus irmãos, o momento é um momento disso mesmo, no silêncio profundo, né? É o momento que nós nos olhamos e nos envergonhamos diante de Deus. É o momento que nós olhamos e percebemos uma coisa: o Senhor tem feito tanto, né? O Senhor tem feito tanto. Um dia eu estava conversando com um rapaz, na verdade uma senhora, ela perdeu o filho dela com 25 anos de idade.
trauma. Menina eu conheci desde criança e 25 anos, advogado formado, professor, rapaz bonito, forte, morreu, partiu, acidente, morreu. E ela até consolada, 2 anos já se passaram, e ela com uma depressão profunda, e remédio, medicamento, ela não se conforma com isso, ela não aceita. Deus foi um covarde com ela, Deus foi injusto com ela, porque tem tanto criminoso, tem tanta gente precisando ir logo dar baixa na carteira, e levou meu filho, um rapaz tão bom. E de certa forma nós, como pais, também não podemos tirar a razão dela. Ela tem uma certa razão, mas não toda. Não toda. Eu conversando com ela, eu disse o seguinte: olha, se você fechar rapidamente os seus olhos, vai vir no seu coração, na sua mente, todas as perdas que você teve. E isso é uma coisa que acontece com qualquer um de nós. Nós estamos chegando no final do ano, né? Mas se você fechar os seus olhos rapidinho, você vai lá no mês, no dia do mês que você teve um prejuízo na sua casa. Isso é rápido. O dia que você foi assaltado, o dia que você bateu o carro, o dia que você foi demitido, isso é rápido, você lembra rapidamente. Isso é uma coisa de qualquer um de nós. Aí eu fui assaltado no mês de abril, tantas horas, por tantos marginais, e levaram minha carteira, levaram meu pagamento, levaram meu celular. Você lembra na hora. Mas se nós invertermos essa pergunta e dizermos o seguinte: você se lembra dos benefícios que Deus tem operado na sua vida? Aí você vai ter que pensar um pouquinho mais. Peraí, foi dia, você não se lembra. Sabe por quê? Porque nós somos dotados de uma vamos dizer assim, de uma ingratidão muito grande. Eu sou assim, você também com certeza é diferente. É a mesma massa, é a mesma forma que nós somos feitos, só com uma massa diferente, uma massa mais escurinha, né? Outra mais clarinha, mas a mesma forma, nós somos da mesma forma, todos pensam a mesma coisa. Foi feito barro preto, barro mais amarelo, barro, mesma coisa. Então o homem, ele com rapidez, ele lembra das perdas, dos prejuízos, mas dos benefícios ele não se lembra. E nós temos muito maior número de benefícios do que de prejuízos. Nós temos isso, mas nós somos ingratos. E o que Deus quer nessa noite fazer conosco é que nós sejamos um pouquinho mais gratos àquilo que Deus tem feito. Meus irmãos, quando Jesus ele fala para aquele rapaz: não, você não vai vir, você vai ficar, você vai testemunhar. Aquele rapaz foi encarregado de anunciar às 10 cidades os benefícios de Cristo na vida dele. E o missionário, ele tem esse encargo sobre ele. Cada um de nós que aqui estamos nessa noite, nós temos essa responsabilidade sobre nós de anunciarmos os benefícios, as benesses que Deus tem feito na sua vida. Ou ele não tem feito nada? Será que Deus não tem feito coisa alguma em prol da sua vida? E aquele rapaz, então, ele percebe uma coisa: olha, eu até pensei que eu tinha que abandonar tudo para ficar com Jesus. E Jesus me mostra uma coisa: não, você pode ir para a sua casa, você pode ir para o seu trabalho, você pode ir para o trânsito, você pode ir para o esporte, você pode ir para a sua vida secular, porque eu sou responsável pela sua vida, amém? Eu sou responsável. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é isso, que Deus é responsável por nós. Nós não devemos ser um amontoado de crentes enclausurados. Nós não podemos ser um amontoado de crentes medrosos. Nós não podemos ser um amontoado de crentes tímidos. Nós não podemos ser um amontoado de crentes alienados. Mas nós somos pessoas que cremos em uma verdade absoluta. Deus é responsável por nós. Deus é responsável. Se você tem que falar de Jesus, fale. Se você tem que anunciar Jesus na sua casa, anuncie. Se você tem que ir ao morador de rua e anunciar, anuncie. Se você tem que se relacionar com pessoas à margem da sociedade para falar de Jesus, fale para ela. Não se cale. E creia uma coisa: você foi empreitado por um trabalho que Deus é responsável. Você não tem que fazer muita coisa. Você só tem que confiar. Você só tem que servir. Você só tem que obedecer. Você tem que crer que Jesus é responsável e acabou, ponto final. Existem muitas cartilhas, muitos ensinamentos de como se faz isso, como se faz aquilo outro, mas é uma coisa muito simples. Você só tem que crer. Um certo centurião,
ele apavorado, desesperado por causa da situação que ele estava diante dela. O seu trabalho, ele certamente seria demitido e punido severamente. Ele aflito, agoniado, ele pensando até em tirar sua própria vida, mas estava do lado dele alguns missionários. E quando aquele centurião, aquele soldado, aquele profissional, aquele pai de família, ele pensa na maior desgraça na vida dele: eu preciso morrer porque eu estou arrasado, eu estou arruinado. Quando ele pensa nisso, havia dois missionários que estavam do lado, Paulo e Silas, e eles olham para ele e falam: não faças nenhum mal a você. E aquele homem pergunta para ele: mas o que eu devo fazer? E a resposta dos missionários para eles: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Só isso. O remédio, o conselho de Jesus para a transformação, para usar a sua vida com poder: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor. Mas não é uma crença teórica, é uma crença prática. Põe em prática isso. Jesus te salvou, Jesus te transformou para usar a sua vida poderosamente. Não é preso dentro de quatro paredes, mas é no campo. Saiba de uma coisa: Jesus, ele será glorificado e você será grandemente abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O recado de Deus para a nossa vida. Pedimos que os irmãos do grupo de louvor para estar aqui, por gentileza. O recado de Deus para a nossa vida, no culto dessa noite, esse culto de missões, é exatamente esse recado. Nós estamos repetindo muito isso aqui, porque isso precisa estar colado no meu coração. Ele é responsável. Nós não fazemos nada. O trabalho de missão, o trabalho da igreja missionária do Tirol, por melhor que seja, por mais impactante que seja, na igreja, na rua, no bairro, na cidade, não é responsabilidade nossa, porque o responsável é ele. Eu só tenho que crer, eu só tenho que contribuir, eu só tenho que entender uma coisa: se eu estiver no centro da visão da vontade de Deus, ele faz tudo porque ele é responsável. E às vezes nós sofremos tanto porque nós colocamos a nossa distração na frente daquilo que Deus está fazendo. Nós começamos a pensar, a imaginar que a coisa dá certo porque eu sou bom administrador. A coisa está acontecendo porque eu sou muito bom nisso ou naquilo. A coisa está desenvolvendo por causa do meu trejeito, da minha simpatia, do meu amor, daquela coisa. Começa aquela rasgação de seda, que é coisa natural nossa. Se a minha